deixar registrado aqui a aula, porque depois o professor Cristóvão vai deixar disponível lá nos canais da escola para vocês, certo? Mais uma vez, bom dia. Semana passada nós começamos a trabalhar a parte de ciclo celular e divisão celular, e aí vimos a interfase, que foi o processo de G1, S, G2, e mais o processo de mitose. Na semana anterior, vimos o processo de duplicação semiconservativa do DNA, que é justamente o que acontece na fase S, e hoje nós vamos começar a parte relacionada com meiose. Tá? Para quem não lembra, na semana passada a gente viu um contexto geral relacionado com mitose e meiose, sendo que mitose a gente viu detalhadamente e meiose a gente ficou para ver essa semana. Mas vimos que a mitose é uma divisão equacional e a meiose é uma divisão reducional. Tanto que eu disse meio, meio, metade. Se vocês pegarem lá o vídeo da semana passada, vai ter eu falando desse mesmo jeito, tá? Meio, metade. Ou seja, eu, na meiose, vou gerar células com metade do material genético. Mas qual vai ser a função disso aí, professor? Produção de gametas, principalmente. Por quê? Se eu pego um gameta com metade do material genético proveniente de um dos progenitores e eu tenho um gameta com metade do material genético proveniente do outro progenitor, quando eu unir esses gametas, eu vou restabelecer a quantidade de material genético típico daquela espécie. Então, a meiose, ela é extremamente necessária para o processo reprodutivo. Tá? Então, a gente vai ver o processo de meiose e lá na frente a gente vai ver a aplicação da meiose em nós, seres humanos, quando estivermos vendo sistema reprodutor masculino e feminino, especificamente o processo de gametogênese. Tá? Então, vou parar a transmissão do vídeo e vou começar a transmissão de tela, certo? Só um momentinho. Deixa eu ver se a internet aqui colabora para... Senhor, abençoa essa internet para eu não ficar com raiva e não jogar o meu computador no chão, até porque eu só tenho ele. Cadê? Zoom Meeting. Screen Share. Não é esse não. Oxe, viagem. Aqui. E aí, aparecendo para vocês aí, meiose, tela cheia, full screen? Sim. Tudo certinho? Pronto. Então, meiose vai ter como importância a redução do número de cromossomos, e essa redução vai ser a metade. Então, nesse caso aqui, eu vou ter um processo de duplicação do material genético com dois processos de divisão consecutivos, tá? Então, se eu multiplico por 2 o material genético e depois eu divido por 4, isso significa que 2 sobre 4, vamos pensar na matemática, eu posso simplificar por 2, tá? Simplificando por 2 fica 1 sobre 2, que dá igual a 0,5, ou seja, a metade. Eu vou gerar células com metade do material genético, tá? Então, a matemática aqui vai funcionar diferente. Eu vou multiplicar uma vez e vou dividir duas vezes, tá? Então, vou reduzir o número de cromossomos à metade e a finalidade vai ser a produção de gametas em animais e a produção de esporos nas plantas. Em ambos os casos, eu tenho processos relacionados com a reprodução, ok? Então, de uma maneira bem simples aí, tá? O processo de meiose. A meiose ela tem duas divisões, chamada meiose 1 e meiose 2, tá? Então, aqui eu tenho a célula mãe, certo? Eu tenho 1, 2, 3, 4 cromossomos, tá? Aqui eu tenho a intérfase, onde ocorre a duplicação do DNA. Eu passo a ter 4 cromossomos duplicados. Na primeira divisão por meiose, eu vou ter a separação dos cromossomos, porém, não vai haver a separação das cromátides irmãs, os cromossomos vão migrar na forma de tétrades. E na segunda divisão, eu vou individualizar os cromossomos, ou seja, eu vou separar as tétrades. Nesse caso aqui, eu gerei 4 células, mas se a gente for observar, cada célula ela tem 2 cromossomos, quando no início eu tinha 4 cromossomos.
Isso reduziu a quantidade de cromossomos à metade. Então, se uma célula dessa aqui interage com outra célula que vem de um outro progenitor com mais 2 cromossomos, o que vai acontecer? Eu vou reestabelecer esse número cromossômico aqui, ó, que é o número diploide. Então, eu vou ter células diploides originando células haploides, tá? Lembrando, diploide vai ser representado pelo termo 2N, haploide vai ser representado pelo termo N. Então, meiose 1. A meiose é dividida em duas fases, meiose 1 e meiose 2, certo? A importância vai ser a separação dos cromossomos homólogos. Então, ela vai ser dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase. As fases são exatamente as mesmas, mas eu tenho prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Daí eu vou ter prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. E aí tem aquele esqueminha que eu passei para vocês, tá? Que eu dei aquela diquinha de como lembrar das fases, tanto da meiose quanto da mitose. Qual é a frase que faz a gente lembrar disso aí? Vocês lembram que na semana passada eu coloquei uma frasezinha, tá? Então, um macetezinho para vocês lembrarem das etapas. Alguém lembra? Alguém lembra? Não lembram, né? É a frase: prometa a Ana telefonar. Ó, prometa a Ana telefonar. É só você pegar prófase, metáfase, anáfase, telófase, certo? Então essas são as 4 fases, sempre vão estar nessa sequência e não vai mudar, certo? Mas aí na meiose eu vou ter esse processo divisional acontecendo em 2 etapas, a meiose 1 e a meiose 2. A gente pode ter a meiose 1 assim, numérico, ou eu posso ter meiose 1 em algarismo romano, tá? Sem problema nenhum. E aí eu tenho a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, certo? Na prófase 1, ela é a fase mais longa e ela vai ser subdividida em fases, que é leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Professor, preciso saber tudo isso? Sim e não, tá? Você precisa saber pelo menos que ela tem subdivisões, tá? Quais são, pelo menos, essas subdivisões e a principal importância dessas subdivisões, que é em uma das fases ocorreu crossing over. O que é o crossing over? Troca de partes entre cromossomos que vai gerar gametas com maior variabilidade genética. E aí isso aí vai trazer uma maior variabilidade genética também nos descendentes, tá? Vai ter condensação cromossômica, como em qualquer prófase, vai desaparecer a carioteca, como acontece em todas as prófases, vai desaparecer o nucleolo, como também acontece em qualquer prófase, e ocorre o início da migração dos centríolos para polos opostos. Lembrando que os centríolos eles já vêm duplicados, tá, da fase G2, tá, que é o processo do intervalo pós-sintético. Então, na interfase, que é o período que tanto precede mitose quanto meiose, ocorre já a duplicação dos centríolos. E aí os centríolos migram para os polos opostos, começam a produzir as fibras do fuso acromático, que são aquelas fibrinhas que vão prender os cromossomos, e aí começa a organizar o processo da divisão celular em si, tá? Mas aí a prófase 1 da meiose, ela tem essas subfases aí, ó. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese, tá? No leptóteno, os cromossomos começam a se condensar e a ficar visíveis, então começa a aparecer a chamada heterocromatina, lembra? A eucromatina, ela está ativa, tá? Geneticamente falando, e ela é filamentosa. A heterocromatina, ela está inativa, geneticamente falando, e indica que a célula ela está em processo de divisão celular, tá? O zigóteno, onde os cromossomos homólogos juntam-se aos pares, e aí quando eles se juntam aos pares, partes desses homólogos podem tocar uns nos outros. E é justamente aí aonde acontece a formação de uma estrutura chamada de quiasma, tá? Então, no paquíteno,
Os cromossomos tornam-se mais curtos e espessos, formando as tétrades, tá? Aquele conjunto das 4 cromátides, tá? E como eles continuam formando ou realizando o processo de espiralização, pode acontecer de cromátides homólogas elas se enrolarem umas com as outras. E é aí onde ocorre o crossing over. Tá? Por quê? Porque essa área de condensação, onde eu tenho 2 cromossomos ligados entre si, tá? É uma área que não pertence nem a um nem ao outro cromossomo, mas pertence aos dois simultaneamente. Tá? E o crossing over é justamente a troca dessas partes ou desses fragmentos cromossomiais. Tá? Cromossomos homólogos iniciam a separação, tá? Pode ser evidenciada as trocas de pedaços entre os cromossomos, tá? Que foi realizado especificamente no quiasma, que é essa área de interseção entre os homólogos. Na diacinese, os cromossomos eles estão completamente separados já e formam ou começam a migrar para a região central da célula, formando assim a placa equatorial, que já seria a estrutura que caracteriza a fase seguinte, que é a metáfase. Tá? E aí é onde está. Essa história do quiasma e do crossing over. O que é que tem a ver essa linda zebra pastando durante o dia? Tá? Pergunta, a zebra é um animal branco com listras pretas ou pretas com listras brancas? Acho que é preto com listras brancas. Por quê? Porque ela começa preta e termina preta. É, né? Todas as extremidades dela são pretas. Na realidade, a zebra é um animal listrado. Simples assim. Esse é o padrão de Não pelagem do diga. animal, tá? Não é preto nem é branco. Ele é um animal listrado. E aí, o crossing over, que realiza essa parte das trocas entre partes de cromossomos, ele vai justamente favorecer, por exemplo, o fato de, se você pegar essa zebra aí e se você pegar qualquer outra imagem de qualquer outra zebra na internet, elas vão ser diferentes. Não, professor, é tudo listado. Mas você vai ver que o padrão de listras nunca serão iguais. É a mesma coisa da nossa digital, tá? Então, todos nós temos digital, mas cada digital vai ser diferente uma do outro. Então, as linhas das zebras, elas são como sua impressão digital. É a mesma coisa, por exemplo, as manchinhas que a gente tem nas onças, tá? Aquele padrão de pelagem varia de animal para animal como sua impressão digital. E por que existe essa variação de uma mesma característica? Por causa do crossing over, que aumenta a variabilidade genética e faz com que indivíduos eles desenvolvam características únicas, tá? Então preste atenção nisso aí. Então, crossing over, qual seria a importância dele? Aumento da variabilidade genética. Então, quando eu aumento a variabilidade genética, eu posso aumentar a quantidade de características de um determinado indivíduo ou aumentar até a variedade de uma mesma característica num grupo de indivíduos. Tá? Eu vou ter a troca de sequências de DNA entre cromossomos homólogos e esse processo pode ser chamado de recombinação ou permutação gênica. Tá? Recombinação, uma nova combinação. Permutação, permuta significa troca, então troca de genes, ok? Então tá aí, ó, como acontece o processo de crossing over. Os cromossomos homólogos, aí ele colocou de cores diferentes para a gente entender como acontece, tá? Quando eles começam a espiralizar um sobre o outro, forma-se o quiasma. Essa área aqui não é nem do cromossomo vermelho nem do cromossomo azul, mas é uma área pertencente aos dois, é uma área em comum. Quando ocorre a terminalização do quiasma, olha o que acontece. Eu tenho um cromossomo vermelho com um fragmento do cromossomo azul e eu tenho um cromossomo azul com um fragmento do vermelho, tá? E aí eu tenho cromossomos que irão gerar gametas com uma variabilidade genética maior. Na metáfase 1, metáfase, a gente vai ter a formação da placa equatorial, certo? Então, em relação à formação da placa equatorial, não tem muito o que se falar, a não ser o fato de quantas fileiras de cromossomos eu tenho aqui?
Quantas fileiras de cromossomo vocês estão vendo aí? Alô? Alô? Estão me escutando? Oi? Estão me escutando? E aí? Sim. Quantas fileiras de cromossomo a gente tem? Vê aqui, quantas fileiras eu tenho? Uma, duas, Duas? certo? Então, nesse caso aqui, na metáfase 1, eu vou ter uma placa equatorial dupla. Os cromossomos vão alinhar-se na região central da célula, mas em duas fileiras. Aí o que vai acontecer? Ao invés de eu separar as cromátides, tá? Eu vou separar as tétrades, tá? Por quê? Lá na metáfase da mitose, e a gente vai ver também que na metáfase 2, eu vou ter uma única fileira de cromossomos. E aí as fibras de fuso, quando puxam esse cromossomo para áreas opostas, o que acontece com eles? Eles se rompem. Mas aqui eu tenho duas fileiras. Essas duas fileiras, elas vão se romper? Ou vão realizar o rompimento das tétrades? Não. Simplesmente as tétrades, elas vão migrar para os polos opostos sem ocorrer a separação. Então, quando ocorre o encurtamento das fibras do fuso, tá? Essa tétrade vem para cá, essa tétrade vem para cá, sem que haja a separação das cromátides, ou seja, sem que esses braços cromossomiais eles sejam separados. Na anáfase 1, ó, prófase, metáfase, anáfase. Anáfase é a fase de migração, lembrem-se disso. Então já tenho aqui, ó, as tétrades sendo levadas para os polos opostos, tá? Lembrando que aqui elas estão migrando sem a ocorrência da separação. Telófase 1, última fase, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Telófase 1, certo? Vai acontecer a mesma coisa que acontece em qualquer telófase. Os cromossomos vão descondensar, ou seja, vão desespiralizar, certo? As fibrinhas do fuso aqui, ó, começam a degenerar. A carioteca começa a reaparecer, processo chamado de cariocinese. O nucleolo começa a se formar, certo? E eu tenho o processo de divisão celular que é chamado de citocinese. Aí agora eu tenho a formação de duas células. Só que após a telófase 1, eu já entro na meiose 2. E aí na meiose 2 eu vou ter a separação das cromátides irmãs, que é justamente a separação das tétrades. E ela é dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase 2. Eu posso ter algébrico, ou seja, numérico, ou eu posso ter em algarismo romano, tanto faz, tá? E aí olha o que vai acontecer. Eu tenho duas células agora, que são as duas células que vieram lá do esquema anterior, tá? Eu vou ter duplicação dos centríolos, eles vão migrar para polos opostos. Eu vou ter o desaparecimento da carioteca e nucleolo e eu vou ter a condensação dos cromossomos. Então, olha só, o núcleo, que é a carioteca, se desfazendo, o nucleolo já sumiu, os centríolos estão migrando para os polos opostos, já estão começando a emitir as fibras do fuso. Tudo o que acontece em qualquer prófase. Sim, outra coisa. Entre a telófase 1 e a prófase 2, eu tenho um pequeno intervalo chamado de intercinese. Na intercinese, não ocorre duplicação de material genético, viu, gente? Aqui só ocorre multiplicação do material genético na primeira fase, que é a interfase. Tá? Depois que entra no processo de divisão por meiose, eu tenho duas divisões consecutivas sem que haja o aumento do número de material genético. Tá? Depois que eu entro na divisão, eu só vou diminuir o material genético. E aí, a intercinese, ela atua como um mecanismo de checkpoint. Lembra que a gente falou dos checkpoints semana passada? Então, os checkpoints atuam no processo de verificação, tá? Para ver se todo o processo ele aconteceu de maneira adequada. A metáfase 2, metáfase, eu vou ter a formação da placa equatorial, sendo que agora eu vou formar uma placa equatorial com quantas fileiras de cromossomo?
E aí, quantas fileiras de cromossomo eu tenho aqui? Se colocar lá no chat, fica ruim para eu ver. Mas alguém colocou aqui no chat. Eu não Já sei. disse que era uma. Uma, exatamente, tem uma fileira. Aí o que acontece, ó? Se eu tenho uma única fileira, essas fibras vão se ligar ao mesmo cromossomo. E quando essas fibras começarem a encurtar, o que vai acontecer com as cromátides aqui? Se o cromossomo está sendo tensionado para cá e para cá, o que vai acontecer com ele? Vejam aqui. Romper? Exatamente. Eles se rompem e ocorre a separação das cromátides irmãs. Então, nesse caso aqui, ocorre a separação e é justamente aonde a quantidade de material genético cai à metade, certo? Então, na anáfase 2, como toda anáfase, é uma fase bastante curta e só de migração, olha só o que acontece. Eu tenho, tá, os cromossomos já separados e migrando para polos opostos, tá? Depois da anáfase, eu tenho o quê? Telófase. E na telófase vai acontecer o que acontece em todas as telófases, tá? Reaparecimento da carioteca e do nucleolo, descondensação dos cromossomos e a citocinese, que é a divisão citoplasmática. Então, a citocinese, aqui ocorrendo em duas células, eu vou ter duas células se dividindo. No final das contas, quantas células eu vou ter? 4 células. Então, aqui, ó, fibras do fuso sumiram, cromossomos começam a descondensar, carioteca começa a reaparecer, nucleolo começa a reaparecer também, tá? No fim das contas, eu vou ter basicamente isso aqui, ó. Então, isso aqui é o processo como um todo. E, se a gente prestar atenção, aqui já tocou o material genético duplicado, mas aí eu teria 1, 2, 3, 4 cromossomos, tá? Aqui no final, eu formei células com quantos cromossomos? Quantos cromossomos tem aqui? Quantos cromossomos tem aqui, gente? 1, 2. No início eu tinha 4, no final eu tenho 2, certo? Isso quer dizer que eu reduzi a quantidade de material genético à metade. Então tá aqui, ó. Prófase 1 começa o processo, tá, de migração dos centríolos, formação da fibra do fuso, desaparecimento da carioteca. Na metáfase 1, formação de uma placa equatorial dupla, certo? Daí, na anáfase 1, eu tenho a migração das cromátides, ou melhor, das tétrades, sem ocorrer a separação. Na telófase 1, eu vou ter a reorganização em duas células, porém com tétrades. Daí, entre a telófase 1 e a prófase 2, eu vou ter um ligeiro período de pausa, que é chamado de intercinese. A intercinese atua como um mecanismo de checkpoint, um mecanismo de checagem, certo? E aí o que vai acontecer? Depois da intercinese, eu já entro na prófase 2. Aí na prófase 2, ó, vai acontecer basicamente a mesma coisa. Só que aqui eu tinha 4 cromossomos, aqui agora eu tenho 2, certo? 2 cromossomos duplicados, na realidade. Tá? Eu tinha 4 tétrades, aqui eu tenho 2 tétrades. Aí vai acontecer duplicação dos centríolos, que migram para polos opostos, vai ter a carioteca desaparecendo, o nucleolo vai embora, certo? Na metáfase 2, eu formo uma placa equatorial em ambas as células, porém agora eu tenho uma placa equatorial única. E aí, quando ocorre o encurtamento das fibras, o que vai acontecer? Separação das cromátides irmãs, que deixam de ser tétrades e passam a cromossomos, tá? E aí agora eu tenho duas células com metade do material genético migrando para cada um dos polos, tá? E no final, a telófase 2, eu vou ter a reorganização celular, mas agora ao invés de duas, eu formo 4 células com metade do material genético. Então, reorganização da carioteca, o reaparecimento do nucleolo, degeneração das fibras do fuso, e a partir daí, por exemplo, isso aqui pode iniciar uma diferenciação em um espermatozoide, por exemplo, tá?
Isso aí seria uma espermatogênese. Ou isso aqui poderia estar associado a um processo de produção de um óvulo. Então, isso caracterizaria um processo de ovulogênese, que são os processos relacionados com a produção de gametas. E a gente também poderia, por exemplo, trabalhar isso aí em plantas, tá? Quando a gente estiver falando de formação de grãos de pólen. Os grãos de pólen também são formados dessa mesma maneira. Tanto que em plantas a gente vai ter duas gerações específicas, tá? Uma geração que é chamada de geração gametofítica, ou seja, aquela geração que é produtora de gametas, e eu tenho uma outra geração que é a geração esporofítica, ou seja, a geração produtora de esporos, tá? Então, dentro do contexto de meiose, há alguma dúvida em relação ao processo em si? Dúvidas, dúvidas, duvidinhas? E aí, gente, alguma dúvida? Sim? Não? Talvez? Beleza. Então, mitose e meiose, processos de divisão celular, tudo certinho. Intérfase, a gente viu anteriormente, que é o processo de duplicação do material genético, tudo certinho. Duplicação do DNA, que a gente viu na aula de 2 semanas atrás. A gente viu todo o processo, quais são as enzimas que cortam, né? A enzima que vai fazer a ligação, sentido 5 linhas, 3 linhas, 3 linhas, 5 linhas, como é que faz tudo. E aí, a gente finalizou, basicamente, essa parte relacionada com divisão celular. Tá? Então, fiquem de olho lá na plataforma AvaSai, que vocês vão ter disponibilizados para vocês já as atividades relacionadas com esse conteúdo, ok? E lá no grupo eu vou informar vocês quais são as páginas do módulo de vocês, nas quais nós iremos encontrar nossas atividades relacionadas com esse conteúdo também. Beleza? Então, por hoje, o que nós temos é isso aí, certo? Faltam aproximadamente uns 6 ou 7 minutos aí para finalizar o nosso tempo. Tem tempo para tirar dúvidas, se alguém tiver alguma dúvida, certo? Caso fique alguma dúvida do que foi falado aqui, esse material está sendo gravado e vai ficar disponível para vocês. Eu vou encaminhar para o professor Cristóvão, ele vai disponibilizar nos canais da escola, ok? Então, por hoje nós vamos ficando por aqui. Bom final de semana para todo mundo aí, um bom restinho de dia e até a próxima sexta-feira. Valeu vocês!